Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a América Latina. Nós vamos falar hoje do México e da América Central, ok? Então vamos começar a nossa aula. Por que se divide aí em América Latina e América do Norte, né? Essa divisão, essa regionalização, ela segue um critério. E no caso, esse critério, ele é histórico-cultural. Além da língua falada, da economia, o processo de colonização. Então, os países que pertencem ali à América Latina são os países que foram colonizados por espanhóis e por portugueses, tá? E teve um processo de colonização de exploração. A América do Norte, que é chamada de América Anglo-Saxônica, com exceção ali do México, foram os dois países que foram colonizados pelo processo de povoamento, né? Então, hoje, esses países, em questão econômica, são países desenvolvidos, ok? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a regionalização, né? Essa regionalização, o critério é adotado por terras imersas. Então, nós vamos dividir América do Norte, América Central e América do Sul. Nesse critério, o México vai pertencer à América do Norte. Tá? Vamos voltar lá um pouquinho. No critério histórico-cultural, o México pertence à América Latina, devido ao processo de colonização. Ok? Então vamos lá, recapitulando. América Latina, o México pertence, porque a língua deriva também do latim, o espanhol e o português. Foram países que foram colonizados pelo processo de colonização de exploração. E na América anglo-saxônica, países que foram colonizados aí pelo processo de colonização de povoamento. E aí, vamos falar um pouquinho do México, né? O México é um país subdesenvolvido, por isso que ele pertence aí à América Latina, né? Oficialmente é Estados Unidos do México, localiza aí na América do Norte, né? Na regionalização ali por terras imersas, e ele aí faz fronteira, né? Ao norte com Estados Unidos, né? E ao sul ali com a Guatemala e Belize, tá? É banhada ali pelo Golfo do México, pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Pacífico, ok? No processo ali de economia, como eu havia falado, ele pertence à América Latina. A sua capital é o México, ok? Vamos falar um pouquinho dos aspectos físicos do México. Então vamos lá. O clima predominantemente é tropical, com exceção da parte norte do país, que é dominado por clima árido, né? É possível encontrar uma grande diversidade de temperatura no país, podendo ao mesmo tempo encontrar as baixas temperaturas devido à grande altitude. O relevo mexicano constitui por planícies costeiras próximas ao mar e montanhas nas partes centrais do país. O ponto mais alto do país é o vulcão Orizaba, com aproximadamente 5.600 metros de altura, o terceiro da América do Norte. A parte da hidrografia, toda a costa leste do país é banhada pelo Golfo do México. Dentre todos os seus rios, temos o destaque para o Rio Bravo, o mais longo, e ao todo, o conjunto hidrográfico são baseado em três bacias: Bacia do Atlântico, Bacia do Pacífico e as bacias sem saída para o mar antiplanos. A economia do México é uma das maiores da América Latina. O México é rico em recursos minerais e se dedica principalmente à exploração mineral e à indústria. Em relação à indústria, vai predominar as indústrias maquiladoras, que fica principalmente ao norte do México, em fronteira ali com os Estados Unidos. O México é o maior produtor de prata do mundo, no que respeita à produção de petróleo. O México também está bem posicionado em relação à economia mundial. O país consta na lista entre os 10 maiores produtores de petróleo internacionalmente, ok? O turismo também é bastante importante na economia do México, devido ali às suas paisagens naturais, às suas lindas praias, né? Principalmente na cidade de Cancún e Acapulco, né? E também os vestígios históricos e arquitetônicos das civilizações pré-colombianas, né? Destaque da indústria aí no país lidera pelas políticas direcionadas ao grande volume de investimento e modernização, né, da infraestrutura.
que envolve aí aeroportos, portos, rodovias, a parte hoteleira. Então, isso atrai um fluxo de turista bastante grande para o país, ok? Será que é interessante o México fazer uma fronteira tão longa com os Estados Unidos? Será que eles sempre foram amigos? Acho que não, né? Essa guerra, esse conflito aí entre os Estados Unidos e o México vem, ó, há muito tempo. Esses conflitos é um processo histórico de dominação territorial, né? Então, os conflitos aí envolvendo, né, o México e os Estados Unidos vêm desde ali do início do século XIX. Mas mesmo assim, né, o México e os Estados Unidos aí formalizaram um acordo, um bloco econômico, que é o NAFTA, né? Então vamos lá, quais são os objetivos aí do NAFTA? Eliminar as barreiras alfandegárias, facilitar o trânsito de produtos e serviços entre o território e os participantes aí dentro deste acordo, ampliar as oportunidades de investimento dentro do país e entre os países participantes, oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos da propriedade intelectual no território dos países membros. Mas será que tudo isso é cumprido? Será que esses acordos realmente eles estão estabelecidos? Será que não há ali um tratado tendencioso em relação a isso? O acordo aí não prevê a livre circulação de pessoas. E isso é um dos motivos do Trump, né, almejar aí construir, né, o muro, né, que vai ali estabelecer uma fronteira, né, física entre os dois países, né? A imigração dos mexicanos aí para os Estados Unidos continua controlada e com restrições semelhantes à existente antes da criação e a parceria aí econômica do bloco. O NAFTA possui um caráter essencialmente econômico, diferente do Mercosul. Vamos lembrar um pouquinho sobre o Mercosul? Então, qual é o objetivo do Mercosul? O livre comércio, né? E a gente consegue aí a livre circulação de pessoas, né, dentro dos países membros. Por isso que nós não precisamos de visto para entrar aí nos países como Argentina, Chile, né? Por exemplo, que são os países que fazem parte aí do Mercosul. Isso é diferente no NAFTA, né? Não existe, né, essa característica aí no bloco, né? Não pode, não tem a livre circulação de pessoas. A eliminação das barreiras alfandegárias tem ocorrido de forma gradual e lenta, muito lenta, né? E o impedimento para a celebridade de integração é justificado aí pela necessidade de proteger principalmente os setores mais frágeis da economia de cada país membro, né? O NAFTA, ao contrário aí da União Europeia, não possui uma instituição ou governo para administrar o bloco. Também não tem leis supranacionais, né? Ou seja, né, normas que sejam superiores às existentes de cada país membro. E isso acaba ocorrendo aí um problema e uma relação desiguais, né, entre os países do bloco, que faz parte aí o Canadá, Estados Unidos e o México, né? O Canadá, apesar de possuir um elevado padrão de vida e um baixo crescimento vegetativo em comparação à economia dos Estados Unidos, tem reduzido significativamente o cenário da economia mundial. O produto interno bruto do país corresponde a apenas 10% do BIP estadunidense, né? E dentro do NAFTA, as relações comerciais acabam por gravitar entre o entorno dos Estados Unidos, ou seja, está focado aí dentro da economia dos Estados Unidos. E, infelizmente, a situação do México ainda é cada vez mais grave, né? Pois a sua economia chega a possuir um caráter de submissão, né, frente aos Estados Unidos. A gente sabe muito bem disso, né? As exportações à indústria e às atividades agropecuárias e de mineração, em sua maioria, é destinada a quem? A quem? A quem? Aos Estados Unidos, né? O poder, né? O grande chefão, o poderoso. Né? Além disso, grandes empresas estadunidenses instalem suas filiais nas indústrias no território mexicano, que é chamado de maquiladoras, né? E essas empresas aí reduzem os custos de salários, de impostos, restrições ambientais, e essas indústrias acabam aí tendo um salário, né, para os trabalhadores muito baixo. Então, como aqui também, né, não é muito diferente, eles procuram o quê? Uma mão de obra extremamente barata, leis ambientais frágeis, leis trabalhistas frágeis. Então, tudo que é produzido nessas maquiladoras é enviado aí para os seus gigantes Estados Unidos. E aí, turminha, um pouquinho do México.
Beijo, até a próxima aula.